Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos, pode se assentar, glória a Deus, aquele que está assentado à direita de Deus, amém, glória a Deus. Quero ler com os irmãos, Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observar as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha só, olha a pessoa que está do seu lado aí, fala para ela, você vale muito mais do que as aves. E aqui fala, porventura, não vale muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Diga assim comigo, eu sei que há prosperidade liberada para mim. Amém? E aqui o Senhor está dizendo, porque muitas vezes nós ficamos preocupados com o que comeremos, com o que beberemos ou vestiremos, porque o mundo ele nos leva a viver mediante o dinheiro. Então, se hoje você tem dinheiro, e não só dinheiro, ter bastante dinheiro, você é uma pessoa bem-sucedida, você tem paz, você tem alegria, mas não é essa a verdade do Senhor. A verdade aqui está dizendo que o Senhor, Ele sabe de tudo que nós necessitamos, e Ele cuida das aves, Ele cuida dos lírios dos campos, e por que Ele não cuidará de você e da sua família? Então há uma prosperidade liberada sobre a sua vida, aqui em Mateus capítulo 6, então a preocupação com as coisas dessa vida não demonstra nossa confiança em um Pai que pode suprir tudo o que precisamos para viver neste mundo, olha só. Então se nós vivemos preocupados com essas coisas, nós precisamos ainda mais colocar nossa fé no Senhor. Nós não podemos viver preocupado, porque quem que vive preocupado? Os gentios, são aqueles que não conhecem o Senhor, que não conhecem o dono do ouro e da prata, esses sim vivem preocupados, mas nós não, nós somos homens vencedores, que tem um Senhor, que cuida de nós e da nossa família, amém? A Bíblia diz que o homem ele é o provedor da casa, e muitas vezes nós nos colocamos diante dessa situação, dessa posição, e vivemos preocupados, porque algumas vezes sobra conta e falta dinheiro, algumas vezes você não tem o dinheiro para fazer algumas coisas que talvez a sua esposa, o filho, pede, e se nós não tomarmos cuidado, nós caímos em condenação, porque na nossa mente está, nós devemos ser o provedor, mas eu quero te dizer, há uma prosperidade liberada sobre a sua vida, o Senhor sabe do que você necessita, e ainda mais, Ele dará em abundância, então nós precisamos confiar no Senhor. Então talvez muitos de nós aqui hoje, nessa noite, talvez na sua infância você viveu alguma coisa que foi de certa maneira privada, teve algumas privações talvez, na hora de comer, na hora de beber, algumas privações na hora de você vestir, talvez não tinha muitas condições, e hoje, muitas vezes nós carregamos essa bagagem das privações, mas a palavra de Deus diz, pois sou eu que tenho
que prover. O Senhor diz, Ele sabe nossas necessidades. E muitas vezes nós colocamos isso na nossa vida. Não, eu tenho que prover. Mas a palavra de Deus diz que é o Senhor que provê na nossa vida, né? Mas muitas vezes eu preciso entender que é Deus o meu provedor e Ele quer me dar tudo o que preciso e o que eu não preciso. Olha só, o Senhor é tão gracioso, a graça, irmãos, ela é tão surpreendente na nossa vida que todas as vezes o Senhor nos surpreende. Às vezes nós precisamos de algo, o Senhor dá além, porque esse é o nosso Deus. Então nós precisamos entender que somos dignos e justos para receber toda a abundância e toda a provisão de Deus. Não importa muitas vezes que nós vivemos no passado, eu quero te dizer, a cruz já te libertou do seu passado. Tudo isso por causa de Jesus. Hoje, nós somos sim justos e dignos de receber a herança que está proposta a nós, por conta de Cristo. Então a prosperidade está disponível para os filhos de Deus e os seus anjos. Para os filhos de Deus e os seus anjos estão prontos para trazê-la para nós. Amém? Diga assim comigo, eu recebo a prosperidade do Senhor. Amém? Nós precisamos entender e muito além, crer que há, irmãos, prosperidade do Senhor para a nossa vida, como homens do Senhor, né? Lá na loja, muitas vezes, quando chega o dia, ou talvez o mês mais preocupante, e o patrão, alguém fala, rapaz, esse mês não é um mês bom, é o mês que eu mais declaro, esse mês vai ser o mês que nós mais vamos vender. Porque não é mediante as circunstâncias, não é mediante o que as pessoas dizem, mas é aquele que é o Senhor da minha vida. E nesses meses, irmãos, é o mês que a gente mais vê a abundância do Senhor lá dentro daquela loja. Porque é assim, nós confiamos num Deus, irmão, que é dono do ouro e da prata. Então, a prosperidade está disponível para nós, ela já foi paga por Jesus para nós. Jesus, Ele já conquistou tudo, Ele já liberou sobre nossas vidas, agora nós precisamos tomar posse, amém? Tomar posse daquilo que Deus tem reservado para nós, na nossa vida financeira. Nesses últimos dias eu tenho ouvido do Senhor, eu tenho colocado a minha prática de leitura, né, um pouco mais ativa, e hoje, tudo que nós vamos fazer, irmãos, envolve a nossa vida financeira. Tudo que a gente vai fazer, você acorda, você já envolve sua vida financeira, porque você acende a luz do seu quarto e vai chegar a conta daquela luz que você ligou. Você vai escovar seus dentes, você vai tomar um banho, a luz da água vai chegar, ou a conta da água vai chegar, né? Seria bom não chegar, né? Mas vai chegar, vai chegar. Então tudo envolve. E por que então que o Senhor não estaria conosco nesses momentos? Por que então que o Senhor não iria suprir aquilo que nós necessitamos? E muito além, a abundância da prosperidade. Amém? Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Você prepare a sua oferta, né? Nós temos o envelope, tem um gasofilaço aqui, nós temos o Pix, o QR Code. E, irmãos, e a prosperidade do Senhor, não sei se você já ouviu essa história do Alexandre o Grande, que ele estava passando e tinha um mendigo pedindo esmola, e ele pega e lança 2 moedas de ouro, e o servo de Alexandre o Grande fala assim, mas por que o Senhor lançou 2 moedas de ouro, se 2 moedas menos valorosas já supriria, porque ele é mendigo, não tem nada. E aí ele responde que aquela oferta que ele estava dando, não estava dizendo sobre o mendigo, mas estava dizendo quem ele era. E a prosperidade do Senhor já está liberada para a sua vida. E agora nós precisamos viver de acordo com essa prosperidade. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que já está liberado sobre a nossa vida. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu creio, ó Pai, que essa palavra é para nós como igreja. E eu creio que há sobre nós, Pai, uma prosperidade liberada. E nós como igreja, como homens do Senhor, tomamos posse dessa prosperidade, dessa abundância financeira, porque o Senhor Jesus já liberou, já conquistou, tudo já foi pago, e agora nós vamos desfrutar, nós viveremos, ó Pai, como aqueles que é do reino neste lugar, nós viveremos de acordo, ó Pai, com o Senhor,
e o Senhor é nobre, e o Senhor, ó Pai, tem todas as coisas na palmas das suas mãos, e é nessa palavra que nós viveremos e tomamos posse nessa noite, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Você que for ofertar em espécie, você que ofertou em Pix, aleluia. Como faziam os incas, né? Como faziam os incas e os maias e os astecas. Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, é um privilégio estar com vocês. É um privilégio estar ministrando para vocês. Pode sentar. Glória a Deus. Nosso pastor está viajando, né? Kaique está filmando aí? Glória a Deus. O pastor está me vendo lá. Glória a Deus. Então, quando ele viaja, a gente ministra. Glória a Deus. Está lá desfrutando das férias dele. E nós estamos aqui fazendo o que tem que ser feito. Amém? Então, você veio aqui para o machoterapia porque eu creio que você quer viver o extraordinário. Amém? Você quer viver de acordo com o que o Senhor tem preparado para você, que é uma jornada radical. Então, o tema da nossa palavra é Viva uma jornada radical. Onde o 01, aqui ó, esse nome poderoso aqui, é a referência para nós, de homem forte, homem valente. Ele é a referência, o Senhor Jesus. Amém? 1 Pedro 3,10. Projeta aí, Kaique, para mim, 1 Pedro 3,10. Eu vou ler só uma partezinha do versículo, que diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, 3 pontinhos. Então, vamos nos ater só essa primeira parte do versículo aqui. Então, para você viver uma jornada radical, você precisa viver na plenitude do Senhor. Amém? Você acha que você é um homem feliz? Então, você vai viver a sua jornada masculina radicalmente, como é próprio da minha vida e da sua vida. É próprio do homem de Deus, é próprio do homem que é amado, que é favorecido, que foi salvo, como foi dito aqui, já foi justificado. Então, é próprio que você viva o extraordinário. Amém? Isso é inerente aos filhos. Então, você vai viver. Então, você vai viver dias felizes. Então, Deus nos criou para experimentar uma vida que vale a pena. Então, quando nós ministramos e falamos que você é o homem daquela casa, que você influencia, que você edifica, que você tem o poder do Senhor na mente, no coração, nos lábios, não é à toa, porque você já foi cheio do Espírito Santo, amém? Então você vive constantemente. Então, foi Jesus quem disse, né? Que ele veio trazer vida e vida em abundância. Está lá em João 10:10. Então a verdade é que essa vida é única e curta demais para nós vivermos de qualquer maneira. Então nós somos homens abençoados para abençoar. Nós somos referência para edificar. Amém, irmãos? Então, não vamos desperdiçar a nossa vida na mediocridade, sem alegria, vivendo uma vida sem propósito. Então, não é para nós. Então, nós vamos viver uma vida plena, uma vida superabundante, com propósito. Então, nós sabemos o que temos que fazer. Então, nesse culto aqui no Machoterapia, nós estamos aqui para relembrar tudo aquilo que nós temos que fazer, porque o Senhor já nos comissionou para coisas poderosas. Amém? Então, Deus quer que você ame a sua jornada como um homem e que viva feliz. Você precisa de saber que você precisa edificar, você precisa frutificar, e Deus quer que você viva feliz. Não é para você viver uma vida, uma hora está tudo bem, outra hora você está mal, outra hora... Não. Ah, eu vou sair da igreja, eu não aguento mais essa vida, não. Esse trabalho, essa mulher, esses filhos. Então,
Deus quer que você viva uma vida plena, em nome de Jesus. Então, é claro que não significa que nós não viveremos desafios. Essa parte é a parte que pega, né? Claro que nós vamos ter muitas lutas, mas Jesus nos promete vida em meio às dificuldades. Amém? Então, Ele promete vida abundante. E Ele mesmo disse que no mundo nós teremos aflições, mas é Ele que renova o nosso ânimo. É Ele que renova as nossas forças. Porque Ele venceu, nós também venceremos em nome de Jesus. Mas ainda assim, a continuação do versículo nos encoraja a ter bom ânimo, né? João 16:33. Porque Ele venceu o mundo. Em meio às lutas, você também vai vencer. Então, a sua jornada como homem de Deus vai ter alegria, vai ter vida superabundante, vai ter desafios e você vai vencer todos eles em nome de Jesus. Você viverá dias felizes. Haverá plenitude do Senhor no seu trabalho, na sua casa, com a sua esposa, nos seus estudos, todos os seus projetos vão ser inundados pelo poder do Senhor. E você vai viver dias poderosos em nome de Jesus. Você crê nisso? Então, frequentemente, não percebemos que o mover de Deus na terra é realizado através de pessoas que amam a vida e desejam ver dias felizes. Por isso nós sempre falamos que você foi projetado, você é usado como instrumento para fazer outras pessoas também experimentarem o mover e o favor de Deus. Você é esse instrumento. Então, você terá dias felizes e você vai conduzir outros também para essa realidade. Você vai conduzir as pessoas para ter também uma vida superabundante, uma vida plena. Amém? Então, achamos que para participar do que Deus está fazendo, precisamos ser tristes, pesado de alma. Tem que ser tudo na dificuldade. Muitos pensam que ser crente é assim. Viver o tempo todo carrancudo, triste, cabisbaixo. Definitivamente, isso não é para nós, que somos filhos. Então, carregar a cruz não significa ter uma vida cheia de problema. Você sabe, a cruz é a vontade do Senhor. Amém? Que é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade do Senhor para você. Boa, perfeita e agradável. Essa é a vida de cruz, de sacrifício. Então, é para nós. Então, quando nós decidimos viver radicalmente para Deus, nós nos lembramos do chamado que Ele fez a Moisés. Você lembra? Quando Moisés foi chamado? A sarça ardia, mas não se consumia. Está lá em Êxodo 3:2. Então, o chamado de Deus para uma vida intensa e poderosa é entender que o fogo do Espírito arde em nós. Arde em mim e em você. O Espírito Santo já está aí. Nós precisamos cada vez mais nos encher dele, da graça dele, do favor dele. Amém? Então, todos os dias você vai transbordar, em nome de Jesus. Todos os dias você vai ter palavra do Senhor, palavras poderosas. Todos os dias você vai edificar, porque o Espírito Santo está aí, dentro de você, queimando. Então, o Espírito Santo queima em nós para nos dar relevância. Então, você tem relevância, importância no reino, amém? Por causa do Senhor. É por causa do Senhor em nós que nós temos essa relevância no reino. Mas não depende de nós. Lembre-se disso. A força do Senhor já está contigo, amém? É a força, é o poder do Senhor que vai fazer com que você seja usado para grandes coisas, em nome de Jesus. Então, nunca acredite na mentira de que viver intensamente a vida que Deus chamou você para viver o consumirá. Não caia nessa mentira. A obra de Deus cansa, a obra de Deus vai te fadigar, vai te consumir.
e você não vai ter tempo para nada, não vai ter tempo para sua família, para os seus projetos. É mentira. Então, quando você vive a vida cristã, a vida superabundante, todas as coisas serão atraídas para você. Amém? Foi o texto que o discipulador Anderson leu aqui. Todas as coisas são acrescentadas. E todos os projetos vão te alcançar também. Tudo vai convergir para a sua vida com Deus. Então, quando você cuida das coisas do Senhor, nós também sempre ministramos, Ele cuida das suas coisas também. Amém? Então, quando respondemos ao propósito, nós podemos realmente amar a vida e viver dias felizes. Por quê? Mateus 11:30 diz que o jugo é suave e o fardo do Senhor é leve. Portanto, você vai viver dias felizes em nome de Jesus. Então, todas as coisas, todos os projetos, todos os setores da sua vida vai ser impactado. Porque o Senhor é contigo. E você vai viver dias plenos. Nós cremos nisso. Nós cremos nessa verdade. Então, não viveremos tristes, cabisbaixo. Não viveremos sem propósito. Então, nós somos essa geração de homens que amam a vida e desejam ver dias felizes e trabalhar intensamente para que outros também experimentem o favor de Deus. E é exatamente isso que o mundo está precisando. Primeiramente, amor à vida, para que nós possamos viver dias de alegria. Então, Cristo em nós é a resposta para as pessoas. Amém? Fala para quem está do seu lado aí. Cristo é a resposta para você. Cristo é a resposta para muitos. Amém? Você foi levantado nesse tempo para isso. Então, ao viver essa realidade, você se torna um testemunho vivo do mover de Deus na terra. Então, lá na sua escola, no seu trabalho, na sua família, todos serão impactados pela graça, pelo amor do Senhor que está em você. Amém? Então, você tem visto aí que nós vivemos uma geração complicada. Né, discipulador? Eita geração. A minha geração, ela tinha outros interesses. A geração de hoje, ela vive oprimida, ela está doente, meus irmãos. A geração de hoje está doente. Talvez você achava que caneta azul era o fundo do poço, né? Não é. Sempre tem como piorar. Sempre tem. É, meus irmãos, você sabe do que eu estou falando, né? Então, a Organização Mundial da Saúde aponta que o suicídio é a terceira causa de morte entre os jovens brasileiros, de 15 a 29 anos. Então, no meu tempo, os interesses era jogar futebol, pescar. Aí, quando nós atingimos, né, uma certa idade, os interesses iam mudando. Você sabe do que eu estou falando também, né? Mas hoje, essa geração está pensando diferente. Ou não está pensando, né? Então, precisamente na fase que deveria ser a melhor fase da vida, né, as estatísticas indicam que no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. E no Brasil, a cada 46 minutos, um jovem entre 15 e 29 anos está tirando a própria vida. Por quê? Porque não é feliz, não tem propósito, não sabe para que veio, não encontrou o Senhor Jesus ainda. Então, além de outros transtornos que você tem acompanhado também, com certeza você ora por alguém que passa, né, por depressão, transtornos de todos os tipos, tem vergonha de sair, vergonha de ver pessoas, já sofreu desilusões amorosas, já sofreu decepções no trabalho, na família. Talvez no seu discipulado, na sua célula, você tem pessoas que você ora. E você foi levantado para isso mesmo. Você foi levantado para mudar a situação dessa geração. Amém? Então, nós somos essa geração de homens que deseja morrer para que outros possam viver. E assim que é.
Então, nós ansiamos por dias felizes e queremos levar também essas pessoas para viver o extraordinário com o Senhor. Amém, meus queridos? Então, se você observar, você vai perceber que a raiz do problema, nós já sabemos, né? Culpa, condenação, acusação. As pessoas têm vergonha de vir para o culto, têm vergonha de ir para a célula. Você chama, mas o que vão pensar de mim, né? Essa semana, eu ouvi um comentário assim, mas depois que pinta e borda, né? Faz um monte de coisa, aí vai para a igreja. Você já ouviu isso, né? Mas é exatamente aqui que ele tem que estar. Amém? Você concorda comigo? É exatamente aqui que ele tem que estar. Fez o que fez, agora diz que é crente. Exatamente. Este é o melhor lugar que essa pessoa tem que estar. Aqui é o lugar que ela vai aprender, conhecer o Senhor Jesus. É aqui mesmo. Então, você é esse agente que vai trazer mais pessoas, porque nós somos uma igreja de vencedores. Nós somos uma grande igreja, uma mega igreja, que tem homens valorosos, que trabalham para a edificação do reino. Assim nós cremos. Amém? Então, tem diversos homens que buscam respostas em diversos lugares, mas não sabem que a única e verdadeira resposta está em Cristo. Amém? A verdadeira resposta está em Cristo. Então, você vai viver o extraordinário, vai levar outros a viver o extraordinário, porque o Senhor é a nossa base, é a nossa sustentação, é Ele que transforma todas as coisas. Então, Jesus não apenas nos trouxe essa vida como verdadeiro homem na terra, Ele viveu assim e nos ensinou o caminho. Por isso nós prosseguimos, por isso nós avançamos. Porque o Rei dos Reis já deixou dito, né? Já deixou todas as instruções para que eu e você, nós vivamos o melhor dessa terra, o melhor dessa vida. Então, quando começou a viver o seu chamado, o Senhor Jesus, Ele nos deu uma grande lição. Ele preparou tudo para que nós vivêssemos dias felizes. Ele preparou todas as coisas. E na cruz Ele consumou todas as coisas. Por isso você pode requerer uma vida superabundante, porque é para você. Porque você é filho. Amém? Então, porque você é filho, você experimenta grandes coisas, coisas poderosas no Senhor. Então, Ele não apenas nos trouxe vida, mas ensinou como conduzir também outros para esta vida plena. Por quê? Porque o Pai disse, este é o meu filho amado, está lá em Lucas 3:22. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então você nunca poderá amar a vida se primeiro não compreender a revelação de que você é amado. Amém? O Pai te ama. Você só pode transmitir se você ter convicção que você é amado. Por isso, todas as coisas só vão acontecer se você compreender. Por isso, você avança, frutifica, prospera. Amém? Todas as áreas da sua vida são impactadas porque você sabe que você é amado. Por isso, o inimigo tenta tirar você do foco, trazendo culpa, condenação e para outros também. Se para nós que estamos todos os cultos, todas as reuniões, nós recebemos a palavra e é uma bênção e nós experimentamos. Se com a gente o inimigo não cessa, o inimigo não cansa, o inimigo não tira férias, ele tenta tirar você do alvo, do foco, você acha que quem está à sua volta também não é atingido? Por isso você é um homem forjado, preparado para intervir nessas situações, para edificar essas pessoas, mostrar que existe um caminho, que é o Senhor Jesus. Então, amar a vida é um reflexo de ser amado pelo Pai. E essa é a fonte do segredo.
para você viver essa vida masculina radical, viver como um homem de verdade. O amor de Deus em você. Amém? Então Jesus começou a sua jornada sabendo o quanto ele era amado pelo Pai. Por isso que desde quando você se converteu, ou desde quando você chegou nessa igreja, você repete. Você sabe, né? Culto após culto. Eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou justificado. Deus já consumou, o Senhor Jesus já consumou todas as coisas. Por isso nós repetimos, por isso nós falamos, por isso declaramos, porque é uma realidade. Então você já foi salvo, perdoado, justificado. Você é um filho muito amado e comissionado e preparado para levar outras pessoas para esse mesmo caminho de vida superabundante que você vive. É nesse momento que você pode dar início, convidando Jesus para caminhar contigo. Amém? Ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar. Ele vai te conduzir nessa jornada. Então Deus tem coisas grandiosas para mim e para você. Amém? Ele vai transformar a sua vida. E você, com esse poder, com o Espírito Santo em você, você também vai fazer coisas grandiosas no reino. Amém? Você vai viver uma vida relevante. Deus te chamou para isso. Analisa, verifica. Deus quer te usar em alguma área. Então, alguma área do reino de Deus, Ele quer que você edifique. E você vai encontrar respostas em nome de Jesus. E vai viver uma vida plena. Então, Jesus sempre chega, sempre transforma os ambientes, sempre transforma vidas. Lembra que você está nesse meio também. Você é a ponte entre as pessoas e o Senhor Jesus. Você conduz. Amém? Então, se alguém tem sede, né, Jesus declarou: venha a mim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Então, do seu interior já flui. Então, Jesus, Ele não quer só saciar a sede. Ele quer fazer de você, como já fez, e quer fazer de outros fontes de águas vivas. Amém? Outros também serão fonte em nome de Jesus. Então, tudo o que supostamente poderia fazê-lo amar a vida, nada disso é o suficiente, se você não compreender que a sua jornada radical só existe por causa de Cristo. Amém? A sua vida é relevante por causa de Jesus. Tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. E você vai viver grandes coisas. Você entende que toda geração masculina anseia por viver uma jornada radical? Você entende hoje que muitos jovens, muitas crianças, homens e mulheres, precisam ser impactadas pelo poder que já está em você? Você entende? Então nós vivemos um tempo, uma geração que está doente, e você entende o tamanho do seu encargo, o tamanho da sua responsabilidade e da minha também, em mover, contribuir para que essa geração seja salva e transformada? Então, as pessoas no mundo pensam que viver radicalmente é experimentar o máximo dos prazeres do mundo, sexo, drogas, fama. Então, viver radicalmente para muitos é isso aí. Eu faço o que me dá na telha. Eu faço tudo o que eu quero. Eu vivo do jeito que eu quero. A vida é minha. Será que isso é viver a plenitude? Será que é isso mesmo, viver dias felizes? Então você vai intervir. Você já foi comissionado para isso. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. E muitos no final descobrem que ganhar o mundo inteiro não valeu a pena. Porque no final das contas,
perdem o que tem de mais precioso. Uma vida com Deus, perde a alma, perde tudo aquilo que realmente tem relevância. Porque viveu de forma dissoluta, viveu de forma experimentando o que o mundo oferece, não o que o Senhor Jesus preparou. Então, se você quer viver realmente uma vida extraordinária, precisa entender que ela não existe fora de Cristo. Amém? Então, um homem de verdade não pode ser um homem de verdade se não viver em Cristo. Então, exercer a masculinidade verdadeira só em Cristo, que é o modelo de homem perfeito. E nós estamos aqui para imitá-lo, em nome de Jesus. Então, tudo fora do Senhor Jesus são sombras momentâneas, pequenos resquícios de realidade. Isso é o que é uma vida sem Jesus. Então, muitos momentos de prazer custam longos períodos e grandes prejuízos e grandes acusações de Satanás. Agora imagina, se Satanás usa todos os artifícios para tentar nos atingir, você acha que o homem natural não vai ser atingido? Por isso que nós estamos vendo aí coisas cada dia mais terríveis acontecendo. Então o diabo não brinca. E você lembra? O Senhor Jesus chamou vários, mudou a vida de vários. Muitos foram transformados, foram curados. Todos que chegaram até Ele foram salvos, receberam a superabundante graça do Senhor. E a mulher samaritana também. Então, o Senhor Jesus pediu que ela abandonasse a busca pelaquela vida natural que ela estava tendo. Ela estava buscando uma água do mundo, uma água diferente. E o Senhor Jesus ofereceu a água sobrenatural, a água verdadeira. E fez dela uma fonte também. Ele declarou que quem bebesse dele viraria uma fonte. Tanto é que toda a cidade foi salva. Você lembra da história? E é assim que ele quer fazer nesse tempo. Você já é uma fonte. Você vai fazer com que outros sejam uma fonte também, a jorrar para a vida eterna. Amém? Isso é ser radical. Transformar a vida das pessoas. Porque o poder já está com você. O Espírito Santo já está em você. Você é um com o Senhor. Amém? Tudo que o Senhor Jesus é, você é também nesse mundo. Então, o poder já está na sua mente, no seu coração e nos seus lábios, em nome de Jesus. Olha o que ele afirmou lá, João 4, 13 e 14. E com isso, eu finalizo. Estou quase acabando, meus irmãos. É uma palavra rápida, sucinta, mas muito poderosa. Olha só. João 4, 13 e 14. Afirmou-lhes Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? É esse poder, é essa fonte que já está em você. E você viverá dias felizes, exercendo a masculinidade verdadeira, seguindo o exemplo do homem mais poderoso dessa terra. Amém? E o encontro de Jesus com essa mulher é um encontro que deve acontecer hoje. Do Senhor Jesus com muitas pessoas, que é alvo da sua intercessão, da sua oração. Você é a ponte. Amém? Você é a referência hoje, nessa geração. Então você vai viver dias felizes, sabendo que a edificação também passa por você. Amém? A edificação passa por você também. E é mostrando
para os homens dessa geração que o Senhor Jesus é o centro. O Senhor Jesus é o alvo. O Senhor Jesus é que vai transformar todos em nome de Jesus. Você foi levantado nesse tempo para intervir no meio dessa geração. Uma geração que está perdida, uma geração que não sabe o que fazer, que está desperdiçando a vida, desperdiçando de todas as formas. Mas nós vamos intervir e fazer com que eles vivam o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, você sabe que você vai viver dias felizes, como eu disse, apesar de ter alguns percalços, alguns problemas, você vai viver dias felizes. E Deus não é um desmancha prazeres. Ele veio para que você tenha vida superabundante em todas as áreas. Ele não quer que você viva a abundância da graça numa área e que você sofra, por exemplo, no seu trabalho. Ele não quer que você viva uma vida abundante no seu trabalho e no seu casamento não é feliz, não tem diálogo, você não vive a plenitude do seu casamento. Então, Deus cuida de todos os detalhes. Amém? Então, o mundo não pode oferecer o que o Senhor Jesus oferece. Definitivamente não. Então, quem pode oferecer uma jornada radical é o Senhor Jesus. E nós viveremos grandes coisas em nome de Jesus. Então, Deus oferece a jornada radical de verdade. Ele te dá descanso, Ele te dá a verdadeira plenitude de vida, Ele, além da cama, Ele te dá o sono. Amém? Além de prover todas as coisas, Ele faz festa para você. Ele providencia todas as coisas. Você viverá dias felizes e conduzirá outros também. Não esqueça, essa é a nossa missão. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai está em nós. E essa convicção, a certeza de que você e eu, nós somos filhos amados, nós podemos realizar todas as coisas. A Bíblia diz amor do Pai, não amor de Deus. Lembra que você tem um Pai que te ama. Lembra que você tem um Pai que prepara todas as coisas, realiza todas as coisas. Lembra, você é amado e você pode amar outras pessoas. Você é amado e você pode conduzir outros para mergulhar nesse amor, que é o amor de Deus, o amor perfeito e completo. Então, definitivamente, esqueça as coisas do mundo. Então, você foi atraído pelo Senhor. E o Senhor Jesus, através da sua vida, vai atrair outros também, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Fique de pé onde você está. Você viverá dias felizes. Amém? Coloca a mão no seu coração. Repita comigo assim: eu viverei dias poderosos. Eu viverei dias felizes. Porque o Senhor me ama. Eu sou filho amado. E eu posso edificar. Eu posso conduzir outros para o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós cremos que nós somos filhos amados. Pai, nós cremos que nós fomos comissionados, Pai, nesse tempo, no meio dessa geração, para transformar, Pai, para edificar. Pai, nós vamos mudar a realidade de outros homens, outras mulheres, outras famílias, jovens, serão impactados através do poder do Senhor que está em nós. Pai, nós estamos disponíveis, Pai, para viver essa jornada superabundante. Nós viveremos dias felizes, dias de plenitude, experimentando a superabundante graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém
e amém. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor bem forte. Você vai viver uma jornada radical em nome de Jesus. Chega para cá, vamos tirar um retrato. Glória a Deus.